que além da sua contribuição tem um boleto extra no verso, a cada mês que você fizer esta contribuição, você receberá um CD da coleção Canção Nova Mais Música, com as melhores canções, não é, interpretadas por todos nós, músicos da Canção Nova. Para quê? Para ajudar a TV Canção Nova a se tornar totalmente digital e continuar evangelizando por todo o Brasil. Então, nós convidamos você, sócio, a participar desta campanha Minha TV, Nossa Canção. Então, além do seu boleto fidelidade, você contribui com R$20, além disso, e ganha o CD. Não é? É um presente da Canção Nova para você que contribuir com canções de todos os cantores da Canção Nova. Não é lindo esse presente? Maravilhoso, não é, Padre Wagner? Cada presente que a gente recebe, principalmente como esse, é só para enriquecer a gente, né? A Canção Nova dá presente às pessoas para enriquecê-la com as dádivas de Deus, né? Aquilo que Deus nos dá de alegria, nós queremos dar para todo mundo também, né? As músicas, nossa alegria de estarmos aqui, tudo isso a gente distribui para cada pessoa, né? É o gesto nosso. Falando em música, no próximo final de semana nós teremos aqui na Canção Nova o acampamento para músicos. Então você que é músico, que vive o seu ministério de música, é convidado a estar conosco sexta, sábado e domingo no acampamento para músicos. Cremos no que cantamos, com Eugênio Jorge, todos os cantores da Canção Nova, Adriana Arides e outros convidados estarão pregando nesse acampamento para músicos. Você pode ajudar, diga, Emanuel. Só ler aqui, ó, que mandaram aqui, ó. Padre Fabrício, Padre Delton, Padre Joãozinho, Padre Wagner Ferreira, Diácono Nelsinho Correia, Luiz Carvalho e esses que a Salete já falou, estarão aqui sexta, sábado, domingo, num grande acampamento para músicos. É um dos maiores acampamentos que a Canção Nova sempre teve e que está sendo resgatado. E você é convidado a estar conosco nesse final de semana aqui na Canção Nova. Você pode ajudar a Canção Nova e o projeto Dai-me Almas adquirindo os produtos de evangelização, viu, minha gente? É um outro meio de ajudar a Canção Nova, não é, Emanuel? Verdade, olha. CD do Sapo, Melodias que Falam. Ele já estava me partilhando aqui que em maio, se Deus quiser, já estará entrando para gravar o seu terceiro. O DVD e o CD, Celebramos o Amor, que saiu agora do forno da gravadora Canção Nova, lançamento. Está maravilhoso, você faz uma experiência com o amor de Deus. O livro para ouvir, Santos de Calça Jeans, do Adriano Gonçalves, Revolução Jesus. A Bíblia Sagrada não pode faltar na sua vida, nem na vida das pessoas da sua família. O Retiro Popular 2013, nós começamos já na quarta-feira de cinza, mas estamos no início e você pode adquirir o nosso Retiro Popular. O livro do Padre Wagner Bahia, Cura, Senhor, Onde Dói. Preguei em Curitiba esse livro. Fiz 10 passos desse livro, 8 passos desse livro lá em Curitiba agora. Foi maravilhoso. O livro Ecos do Silêncio e... DVD e CD Restaura a Nossa Casa. Comigo, hein? Você pode adquirir agora. Vamos receber a bênção de Deus. Então eu quero colocar também a Débora Lúcia e o Roberto Lúcio, lá de Brasília, que estão precisando de oração no seu casamento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E selando todas essas bênçãos, todas essas graças que nós recebemos no dia de hoje, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada. Ou santos ou nada mais. Você acompanhou aqui na América O Amor Vencerá, seu momento de oração e intercessão. Mais um programa da Rede Canção Nova de Rádio. Rádio América.
Nas 24 horas do dia, a Rádio América faz companhia para você, com uma programação de qualidade, mobilizando paróquias. Na igreja de Santa Cecília vai haver o Verão com Cristo. E a Grande São Paulo, com programas pensados em você. Mas estou muito feliz por estar novamente fazendo companhia a você. Por isso e muito mais, continuamos a crescer no Brasil e no mundo, pela internet. Eu tenho uma participação aqui dos Emirados Árabes Unidos. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Venha ouvir palavras que tocam o coração. Cantar com a voz e com a alma uma nova canção. Viver momentos especiais, unindo-se a muitos. Levando para casa grandes experiências de vida. Quem é sócio evangelizador ajuda a Canção Nova a promover eventos que emocionam e renovam milhares de pessoas. Viva a experiência de ser sócio evangelizador da Canção Nova. Mãe de Deus e Senhora minha, rogai incessantemente por minha família que hoje consagro a vós. Amém. Nossa Senhora Aparecida, patrona da Jornada Mundial da Juventude, rogai por nós. A Canção Nova convida você para um momento de cura e libertação. É a Santa Missa, que acontece todas as segundas-feiras, às 8 da noite, na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano. Venha experimentar o mais perfeito louvor e adoração a Deus. Na Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, próximo à estação de metrô São Joaquim. Informações, 3382-9800. 3382-9800. Celebre a Santa Missa com a Canção Nova. De segunda a sexta, 7 da manhã. O mistério da nossa fé se renova. Santa Missa. Sintonize. América. 11h59. Hoje o mundo grita pela verdade. Busca o testemunho de pessoas que lutam pelo amor e pela paz. Os jovens de hoje são a nossa esperança do amanhã. Por este motivo, vamos ser visitados em 2013 por uma grande juventude. Trazendo consigo a missão de fazer mais discípulos para Cristo em todas as nações. Jornada Mundial da Juventude 2013. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Rádio América. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Muito boa tarde, nesse horário de verão. Tava quase dando a hora errada, porque todo mundo está com o seu relógio precisando organizar, né? E hoje, nesse dia com 1 hora a mais, eu tenho aquela minha convidada especial, que eu amo de paixão, que vocês adoram de paixão, que a produção ama igualmente, enfim, todo mundo, é festa quando ela vem aqui na rádio. Estamos ao vivo com a doutora Denise Carreiro, nutricionista formada pela USP, especialista em nutrição clínica, pós-graduada em nutrição clínica funcional, docente dos cursos de pós-graduação em nutrição clínica funcional do Centro Valéria Pascoal e autora de vários livros da área de nutrição, que já falamos, já foi tema aqui do programa, né? Cada um deles, mas depois a doutora Denise vai deixar o contato lá do blog, do site, para vocês poderem entrar e se deliciar. Denise, mais uma vez, bem-vinda. Muito obrigada. Feliz ano novo, né? É, né? Eu falei que agora começou o ano, né? Gente, eu tô no pé da Denise, vocês não têm noção. A gente fica ali, vem. E graças a Deus ela conseguiu se disponibilizar. Para a gente começar o ano com uma pauta relativamente nova, eu digo relativamente nova porque no final a gente bate no mesmo assunto. É tudo né? a mesma coisa, né? Eu tenho notado, Denise, muito problema de fertilidade, mas não apenas no universo feminino. Muitos homens com baixa de espermatozoide ou espermatozoides pouco eficientes, deformados, com pouca mobilidade,
aí fica aquela história, né? O que está acontecendo com os casais? Que muitas vezes a gente sabe que através de uma nutrição adequada não precisaria necessariamente partir para outras situações, né? Inclusive de alto custo, e que o médico hoje já começa assim, já vamos tentando outras coisas que hoje a ciência coloca assim como solução, quando a gente deveria ir na causa, né, A nutrição Denise? é solenemente ignorada. Exatamente. Né? Assim, com todas as honras e pompas, né? honras e pompas, né? Aquela ideia de que a gente é feito de nutriente. Nutriente executa função. Você falou em formação de espermatozoide e mobilidade. E tem um fator determinante que é a capacitação. E essa capacitação, né, do espermatozoide é determinada por micronutrientes. Olha, né? Então, zinco, magnésio, complexo B, vitamina D, enfim, vitamina A, esses nutrientes, né, esses micronutrientes, eles determinam essa capacitação. E você imagina numa mulher que muitas vezes está lá subfértil, com processo imunológico alterado, e aí você pega um homem que tem uma dificuldade de fazer uma capacitação espermática. Não tem como conseguir fazer um processo de fertilidade. E Denise, além disso, desanimado, né? Porque com tanto estresse à volta e essa pouco nutriente, também a pessoa fica sem pique para estar, né, namorando e aquela coisa toda. Porque é incrível, a gente começa a fazer as avaliações, a gente fala, bom, gente, aí realmente precisamos de Chega o pessoal com 20 e poucos anos no consultório, doutora, estou sem libido. Exatamente. Né? Exato. 20 e poucos anos, você fala, meu Deus do céu. Exatamente. Tá? Agora, eu não sei se é da tua prática, se você já começou a pegar, mas porque o pessoal fala assim, problema de fertilidade, o pessoal mais velho. Mais velho, nada. Turminha com 20 e poucos anos já procurando clínica de fertilidade. Exato. E aí, a hora que eu comecei a pensar, até estava pensando no programa, e a gente, esse fim de semana, teve muito... Assim, não é nem uma questão só de durante a semana, mas que isso acaba acontecendo meio no ano todo. Perto da minha casa tem muitas universidades, tá? E aí o que acontece? Se você passar às 10 da manhã, às 11 da manhã, às 2 da tarde, às 5 da tarde ou às 10 da noite, os bares estão lotados. Verdade. Tá? As meninas e os meninos, alguns com aquela cara assim típica de menor de 18 anos, tá? Se entupindo de bebida alcoólica. Não interessa o horário, não interessa o processo, tá? A ponto de, se não me engano, sexta-feira, acho que foi sexta-feira passada, eles entraram na rua e os carros não passavam, porque eles ficaram bebendo no meio da rua. Entendeu? Num processo assim. Então, e assim, junto com isso, tem pesquisas mostrando que hoje, além deles começarem a beber cada vez mais cedo, quem mais está começando a beber cedo são as meninas, tá? Então, mulheres, e cada vez mais cedo, com cigarro e com álcool. Aí, quando você vai estudar a fertilidade, quais são as coisas que podem interferir nesse processo? Excesso de álcool, excesso de cafeína, cigarro por si só, né? Então são coisas que são comprovadas, né? No desequilíbrio que causa no organismo, comprovadas na literatura que tem uma interferência na fertilidade. E aí a gente junta tudo isso e pensa na alimentação. Exato. Na alimentação que tinha lá, como a gente fala no tempo da vovó, porque o pessoal fala assim, não, mas é que a turma engravidava muito cedo. Ok, mas continuava engravidando até mais tarde, porque tinha 10, 12 filhos. E a gente sabe o que uma gestação pode espoliar de nutriente, principalmente acompanhada aí da amamentação, que a necessidade de vitamina e mineral é muito alta. Só que eles tinham 10, 12 filhos que nasciam saudáveis, que nasciam, né? Vamos falar assim, existia uma seleção natural. Né? Quando isso não acontecia, por isso existia até um maior número de óbitos do que tem hoje, claro. Então nós temos todos os benefícios do avanço da medicina hoje, né? Que poderia dar um suporte para aquilo que acontecia lá atrás. E ao mesmo tempo, todo o suporte nutricional, a alimentação que existia e que fazia esse organismo ser muito mais saudável naquela época, hoje a gente perdeu. Exato. Tá? As pessoas pararam de se nutrir
pararam de se alimentar, você pega... Eu peguei crianças com 4 anos com artrite reumatoide. Que é isso, Denise? Não é isso? Então, nós estamos pegando no consultório, eu já peguei crianças com 4 anos, 7 anos, 12 anos, com artrite reumatoide, e muitas dessas crianças também, né, nessas mesmas faixas etárias, com alopecia areata, com hipotiroidismo, né, tiroidite de Hashimoto. O que são essas 3 doenças? Doenças autoimunes, né? E qual é um dos grandes problemas que a gente vê de fertilidade? Problemas imunológicos. Exato. Principalmente daqueles onde o pessoal faz exame, faz avaliação, né? Se existe algum problema de conformação, de produção, né? De óvulo, e tudo bonitinho. Faz avaliação hormonal, tudo perfeito, né? E não engravida, né? Aí a hora que você vai avaliar, problemas o quê? Imunológicos, né? Então, tanto é que um dos médicos que, logo depois que eu escrevi o livro Mães Saudáveis Têm Filhos Saudáveis, graças a Deus, alguns obstetras leram, né? Amém. Amém. E aí, assim, eu acabei tendo contato com vários desses obstetras. E um deles, que é uma pessoa fantástica, que até é uma ideia, né, para você trazer aqui para conversar com o pessoal, que você vai amar, que é o Dr. Guilherme Fernandes, né? Ele é diretor da Promater no Departamento de Fertilidade, né? E ele falou que ele começou a fazer começaram mais ou menos umas 40 pessoas lá a fazer trabalho para poder fazer fertilização, e dessas ele fez adequação da vitamina D de todas, tá? De cara, 12 engravidaram. E a gente sabe o quanto tá complicada a vitamina D da nossa população, não né? é? E quanto ela é determinante para todo o processo imunológico. Exato. Né? Para evitar doenças autoimunes, para controlar processos inflamatórios, alérgicos, né? Para melhorar a ação da insulina, a ação da tireoide. Então, quando uma pessoa tem uma resistência à insulina, ela pode desequilibrar a formação hormonal. E com isso interferir numa fertilidade. E se tiver um problema de tireoide, a mesma coisa. Né? E quanto que esses problemas de tireoide e de insulina são causados por processos inflamatórios? Causados por quê? Proteína de leite. Quantos trabalhos existem hoje em dia comprovados sobre a relação do glúten com a fertilidade? Né? O quanto que o glúten pode levar a problemas de infertilidade. E isso são trabalhos comprovados. Aqueles abortos de repetição, né, Denise? Abortos de repetição, porque você fala, quando a gente fala da fertilidade, a gente fala da fertilidade primária e secundária, né? Então, a primária é quando não consegue engravidar. A secundária é quando não consegue manter. Né? Então, esses mesmos processos. E aí, muitas vezes, o pessoal vai se preocupar, como eu brinco, com a rebimboca da parafuseta, né? E esquece lá de perguntar, meu amor, o que você tá comendo? Que é a última coisa que eles fazem, Com certeza, né, Denise? Né? Não, é por isso que eu queria muito estar trazendo você para a gente estar colocando esse assunto em pauta, porque você é o que a gente está notando. Eu estou ficando assustada com os casais cada vez mais jovens. Não, e ainda existe, mas um pouco menos do que na época da minha mãe, né? Mas ainda existe aquele conceito de que eu estou com problema de engravidar, eu mulher. Aí eu falo, bom, o neném se faz a 2, você não traz seu marido também, por favor? Eu não cobro por ele, vocês são uma só carne. E trago o casal. Porque não dá pra gente trabalhar um só, né, Denise? Eu faço muito isso no consultório que você fez. Pois é. Porque eu dou toda a orientação e falo assim, ok, quem vai seguir essa orientação? Vocês querem engravidar? É você e o teu marido. Isso. E olha, eu te dou orientação e faço a suplementação. O que precisar pro teu marido, você não precisa nem pagar. Olha, exatamente. O processo é o seguinte, se a gente quer fazer um trabalho para melhorar a fertilidade, tem que ser a dos dois. Exato. Tá? E aí não adianta. Exato. E os homens, Denise, como eles estão susceptíveis, né? Como eles estão frágeis no sentido dessa exposição toda a tanta toxina, a tanto contaminante ambiental, a má nutrição, que é o que você fala, né? Não come comida, né? Daí como é que vai? Olha, não dá tempo de comer. Comer é uma coisa para parar de pé, né? Então, assim, e os casais novos, eu já chegou para casais, né, que foram ser atendidos em conjunto no consultório, e no apartamento deles não tinha fogão. Ah, mas já aconteceu comigo também, né? Só tinha forninho de micro-ondas. Só forno de micro-ondas, quer dizer, o que a gente já sabe, principalmente quando você pensa em legumes, né?
legumes, verduras, no micro-ondas, eles inativam, por exemplo, enzimas como a mirosinase, que é uma enzima necessária para ativar substâncias como isotiocianatos, que além de tudo são anticancerígenos. Exato. Né? Então toda essa ação fantástica que o legume e a verdura tem, anti-inflamatória, anti-alérgica, desintoxicante, né, de regulação de metabolismo, é perdida quando você põe no micro-ondas, porque tudo bem, você pode não perder de tudo, minerais, né, vitaminas, mas fitoquímicos, uma boa parte é desativada no processo de micro-ondas, né? Pois é, então a gente encontra as mais diversas situações e é o que você estava falando, cigarro. E gente, outro dia eu tava. Mas é todo dia que Rock a gente sai muito a pé perto de casa e tem esses postos de conveniência. As meninas perderam a vergonha de sair com uma lata de cerveja na mão ou uma garrafa de vinho, que eu já vi, Denise. Falo, gente, na minha época, primeiro que beber socialmente era uma coisa assim, limitada, né, a realmente eventos. Hoje, o socialmente que a juventude está bebendo... de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E é o que você falou, nos bares a gente vê isso. Então... Não, é assustador. Eu passo, eu olho, eu falo, minha Nossa Senhora, o que vai ser da futura geração? Dessa geração, e você imagina dos filhos dessa geração. Exato. Né? E o álcool com grandes prejuízos, inclusive em depleção de nutrientes, né, Denise? Além de ser irritante gastroesofágico, né, ele acaba inibindo a absorção de vitaminas e minerais, mas também aumentando a excreção. Ele aumenta a necessidade de vários nutrientes para metabolizar, como o zinco, como o molibdênio, o complexo B. E ele faz aumento de excreção por dias seguidos, por exemplo, do magnésio. Meu pai. Você fala, o magnésio, eu até brinco nas aulas, eu falo, é o mineral maestro, né? Quer dizer, a presença dele é necessária para que os outros funcionem. Exato. Né? Necessário para a formação de todos os neurotransmissores, sem exceção nenhuma. Né? Necessário para a ação do cálcio, para fixar o cálcio, necessário para todo o processo de contração muscular, inclusive músculo cardíaco, né? Necessário para a liberação de energia, para cérebro, para músculos, enfim. Ele é altamente depletado pelo álcool, mas não só no dia que consome, por vários dias seguidos. Então você imagina quem já não para de beber, quem bebe todos os dias, né? Então, com certeza, e muitos chegam para mim e falam assim, não, é que é importante, por exemplo, tomar vinho todo dia para prevenir problema cardiovascular. Eu falei, meu amor, né? Isso podia ser verdade no tempo da vovó, tá? Aonde o pessoal tinha nutriente, comia comida, né? E não tinha excesso de fatores que eliminam esses nutrientes do organismo. Porque a hora que você toma o álcool, ele vai depletar zinco, complexo B, magnésio, alguns agudamente, alguns cronicamente. E ainda eu até brinco, eu falo, é uma pena que a gente não tem só coração, né? Se a gente não tivesse cérebro, até talvez não tivesse tanto problema. Mas tanto é que a gente vê pessoas que realmente bebem e bebem com frequência, quantos problemas que eles têm de comportamento, né? De depressão, de agressividade, de pavio curto, de irritabilidade, né? Então, muitas vezes mesmo tristeza. Então, é um processo onde você está mexendo muito com o sistema nervoso central. Agora, tudo bem, é uma pessoa que é super saudável, tem uma alimentação super equilibrada, né? Tem uma capacidade adequada de digerir, de absorver, não tem excesso de processos que eliminam micronutrientes, ok. Então vai lá, um vinhozinho, 2, 3 vezes por semana, em quantidade pequena por vez. Isso a gente pode considerar, né? Exato. Agora, existe muito isso. Eu vou tomar porque a hora que eu quiser eu paro. E a gente sabe que não é todo mundo assim. Verdade. Quantas vezes achas que todo mundo no seu convívio já teve pessoas que falaram assim, eu vou experimentar um cigarro. Experimentou aquela vez e nunca mais quis olhar para a cara do cigarro. E tem aquele coitado que experimentou uma vez e nunca mais conseguiu largar o cigarro. Exato. Né? E o álcool é a mesma coisa. Muitas vezes eu falo, eu vou tomar um pouquinho por dia, e esse pouquinho por dia acaba fazendo com que essa pessoa gere vício. Então, acho que tem que tomar muito cuidado com isso. E se parar né? para pensar que esse
esses jovens que, como você diz, né, que tá na cara, que não tem nem 18 anos, ainda tá com o cérebro em desenvolvimento, né, Denise? Pois é, todo o organismo ainda está em desenvolvimento, né? Ainda tem vários fatores que estão se completando, né? E, inclusive, principalmente a massa óssea, né? O pico da massa óssea é até 25, 30 anos. E isso vai determinar o resto da vida da pessoa, a poupança que faz, né, Dê? Com certeza. Gente, eu tô aqui no papo com a doutora Denise e tô esquecendo de convidar você também para participar dele. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Denise, uma próxima pauta que eu queria fazer com você, mas eu acho que cabe a gente até comentar um pouquinho, são desses... Porque, por exemplo, quando a gente fala que peito de peru não é aquela 7ª maravilha do mundo, né? Que tá cheio de nitrito, de corante, de bisulfito, de um monte de coisa. Além das pessoas se alimentarem de uma maneira inadequada, elas comem muito produto alimentício, né? Que tá lotado de muitos aditivos químicos que prejudicam também nessa parte da fertilidade, né? Quer dizer, não talvez diretamente, mas por depletar e por desequilibrar o organismo, porque não come comida, né? Mas você pode pensar até indiretamente. Porque o que esses aditivos químicos, né, vários fatores, vários deles, né, já foi comprovado, de inibir enzimas digestivas, né? Quer dizer, a hora que você inibe uma enzima digestiva, você está facilitando macromoléculas inflamatórias. Essas macromoléculas podem gerar processos inflamatórios que podem interferir no sistema imunológico. E, Denise, explica um pouco melhor para o nosso ouvinte como que o sistema imunológico pode me tornar uma pessoa menos fértil. Então, muitas dessas coisas ainda estão em estudos, né? Mas o que se sabe é que, assim, a adequação desse sistema imunológico, né? Ela é um dos principais fatores para que não só para que se engravide, mas para que se mantenha a gestação. E aí, pensando, se a gente for pensar um pouquinho nesse processo, né? A gente sabe que a mãe, na hora que ela recebe o espermatozoide, ela está recebendo 50% aí de todo um organismo de uma outra pessoa, não é? É uma outra genética, é um outro processo. Então, teoricamente, o organismo deveria entender como uma substância estranha, né? De novo, como a gente brinca, uma persona não grata, né? É uma substância estranha. Então, o que acontece a partir do momento que existe a fecundação do espermatozoide no óvulo? Todo o organismo vai se preparar para não deixar o sistema imunológico expulsar esse 50% aí que não é da mãe. Né? Que é Então, existe, a partir do momento que começa o processo, já existe toda uma movimentação. A natureza é a coisa mais linda do mundo, né? É linda. Toda uma formação de substâncias que vão fazer com que naquele meio, no meio lá envolvido pela placenta, então a placenta vai levar lá quase 3 meses para ser definida. Mas todos os precursores dessa placenta, as células precursoras dela, já vão produzindo substâncias que vão fazendo o organismo entender que ali não é para eliminar. Então, é uma autotolerância, né? Perfeito. E vai desenvolvendo isso para que o organismo consiga manter esse 50% do pai intacto, sem ser eliminado. Então, existe toda uma movimentação do sistema imunológico para que, ao mesmo tempo, a mulher consiga continuar fazendo a sua defesa, então, combatendo o que é agressor a ela e parando este combate na hora certa. Então, todo um equilíbrio imunológico para que ele nem fique imunodeprimido e nem fique ativado demais para gerar processos autoimunes. E, ao mesmo tempo, controlar todo o processo da imunologia lá, direcionado para essa placenta e para esse bebê, para que o organismo não expulse ele. Então, e quem é que determina a formação e ação de todas as células imunológicas? Nutrientes, vitaminas, minerais, tá? A vitamina D é considerado hoje, ou vamos pensar assim, a carência da vitamina D é considerado um fator extrínseco de desenvolvimento de doenças autoimunes.
né? Então, a adequação da vitamina D, que é o principal controlador desse sistema imunológico, é determinante para a fertilidade e para a manutenção dessa gestação. E aí a gente ouvia coisas assim: a mulher na gestação ela é imunodeprimida, né? Eu falei que, meu Deus do céu, se a gente pensar na natureza, certo? Qual é o maior momento da espécie? Não é o momento de renovação, né? Então, o maior momento da vida é a gestação. É a hora que a gente está renovando a espécie. Então, qual seria a lógica, né? A gente pensa da natureza, né? Como é que a gente imagina? Aí que você pensa, meu Deus, como Deus é grande, né? Como é que pode ter um processo tão perfeito como esse, né? Então, nesse momento de formação de uma nova, né, de uma criança ali, de uma nova vida, é o momento onde a mulher tem que estar no melhor dela. Verdade. No melhor dela. Então, jamais seria uma coisa natural uma imunodepressão. Tá? O que existe é uma modificação desse sistema imunológico para evitar com que se expulse o feto. Mas a mulher aumenta o número de neutrófilos, aumenta o número de linfócitos. Esse organismo tem que estar no melhor dele para poder fazer com que a mulher consiga ficar bem, manter esse bebê bem, e assim que esse bebê nascer é onde mais exige da mulher, que é a amamentação. Só que é só amamentação, a gente sabe, eu ainda brinco, eu falo, nasceu o bebê, nasceu a mãe, né? Porque algumas pacientes falam assim pra mim, como que eu vou fazer, Denise? Como que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer com a criança? Eu falo, esqueça, não se preocupe, nasceu o bebê, nasceu a mãe. A hora que o bebê nascer, você já vai pegar, vai fazer, já vai estar com ele aqui no colo, fazendo outra coisa. Não, esquente, é um processo muito natural, não é? E Denise, nós vamos já para o intervalo, graças a Deus estamos o programa inteiro na rede, né? Porque eu imagino se a gente tivesse que parar agora e dizer, bom, agora só São Paulo vai ter a segunda parte, né? Imagina. Foi por isso que, graças a Deus, o programa está totalmente na rede. Então, você que está aí vai continuar conosco, porque nós vamos estar falando justamente dessa mulher estar na sua plenitude nutricional para poder gerar. Mas isso é tema para o próximo bloco. Responder ao teu chamado, Senhor. Não ter medo, não vacilar, viver e ter uma nova história pra contar. Cada caminho que eu traçar, um desafio a enfrentar. Eu quero depender de ti. Cada sonho cultivado, cada projeto planejado, um desapego do passado. Eu quero depender de ti. Oh, eu quero cumprir os teus planos. Eu quero abraçar o novo em minha vida. Responder ao teu chamado, Senhor, viver. Eu quero cumprir os teus planos. Eu quero abraçar o novo em minha vida. Responder ao teu chamado, Senhor. Não ter medo, não vacilar, viver e ter uma nova história pra contar. Estamos apresentando Mais Saúde. Você está sintonizando a Rádio América, uma canção nova em sua vida. Agora na América, a verdade em questão. A reflexão sobre a fé com o Padre Paulo Ricardo. Imagine que você tem na sua conta bancária R$1 bilhão. Não é 1 milhão, é R$1 bilhão. É muito dinheiro, né? 1 bilhão é 1.000 milhões de reais. E aí, você tem um vizinho
que te deve R$1.000. Ora, quem tem R$1 bilhão na conta não fica muito incomodado com aquela dívida de R$1.000. Porque no fundo não está fazendo falta. Ele pode até cobrar, pode também com muita facilidade perdoar aquela dívida, porque afinal, R$1.000 diante de 1.000 milhões não é nada. Nós somos amados por Deus. O amor que Deus tem por nós é muito maior do que um amor de 1.000 milhões. É um amor infinito. Você ouviu A Verdade em Questão, com Padre Paulo Ricardo. Nas 24 horas do dia, a Rádio América faz companhia para você, com uma programação de qualidade, mobilizando paróquias. Na igreja de Santa Cecília vai haver o Verão com Cristo. E a Grande São Paulo, com programas pensados em você. Mas estou muito feliz por estar novamente fazendo companhia a você. Por isso e muito mais, continuamos a crescer no Brasil e no mundo, pela internet. Eu tenho uma participação aqui dos Emirados Árabes Unidos. Rádio América, uma canção nova em sua vida. O Ano da Fé teve início em 11 de outubro por ocasião dos 50 anos da abertura do Concílio Vaticano II e 20 anos da publicação do Catecismo da Igreja Católica. Se encerrará em 24 de novembro de 2013, solenidade de Cristo Rei. O objetivo é revigorar em todos os fiéis a força e a beleza da fé. Ano da Fé, a canção nova é mais igreja. A Canção Nova convida você para um momento de cura e libertação. É a Santa Missa, que acontece todas as segundas-feiras, às 8 da noite, na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano. Venha experimentar o mais perfeito louvor e adoração a Deus. Na Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, próximo à estação de metrô São Joaquim. Informações, 3382-9800. 3382-9800. Celebre a Santa Missa com a Canção Nova. Olá, sou Luzia Santiago e também estou aqui na Rádio América. Estamos na terceira semana do projeto Dai-me Almas. Ano novo e novos sócios evangelizadores estão conosco rumo ao 100% do projeto Dai-me Almas. Você também é um grande evangelizador. Obrigado, sócio evangelizador, porque sem você, a Canção Nova chegaria na esquina. Com você, a Canção Nova está chegando no Japão. Projeto Dai-me Almas. Sua vida, nosso projeto. Os 100% dependem de você. Acesse blog.cançãonova.com/América e fique por dentro de tudo que acontece na M1410. América. Programas, vídeos, podcasts. blog.cançãonova.com/América. Rádio América. América. 12h30. Mais que um encontro internacional dos jovens com o Papa, a Jornada Mundial da Juventude é um encontro verdadeiro com o Cristo jovem em meio a nós. A jornada representa para mim uma oportunidade de Deus chegar e alcançar o coração dos jovens. Rostos, raças, várias nacionalidades, expressando com sua cultura e vida a presença de Cristo vivo no mundo. Estou muito feliz de ver o entusiasmo, a resposta da juventude para participar e trabalhar na Jornada Mundial da Juventude. Jornada Mundial da Juventude 2013. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Programa Mais Saúde, recebendo a doutora Denise Carreiro, né? A doutora Denise, que sempre faz tanto sucesso toda vez que vem aqui no programa. Depois vai lá no YouTube ver quantas pessoas ouvindo os nossos programas depois. Doutora Denise, nutricionista formada pela USP, especialista em nutrição clínica funcional, graduada nela, docente dela lá do Centro Valéria Pascoal e autora de vários livros. Antes que não dê tempo, Denise, dá seus contatos, por favor, para o pessoal ir lá ver os seus livros, seu blog, todas as matérias que você tem. Com o contato do site, aí tem acesso a todos os outros, né? O site é www.denisecarreiro.com.br. E ali tem tudo, tem como comprar, inclusive a doutora Denise, gentilíssima, não cobra frete, né, Dê? Não. Né? Então tem tudo ali e temos participação. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Neuzita de Cotia, dizendo que tem muita cólica intestinal. Pode ser algum problema ou talvez algum alimento, né?
Eu acho que sempre que tiver qualquer sintoma, né, desse porte, tem sempre que procurar um médico, fazer a avaliação, descartar qualquer problema que possa ser clínico, né, lesional. A partir do momento que não tenha, né, nada aí que possa estar justificando isso, na maior parte das vezes, este problema é funcional mesmo. É má alimentação, é falta de microbiota adequada, né? Bactérias saudáveis, né? E normalmente isso vem por erros de comportamento alimentar. Né? Precisa ver se está lá com aquele alto consumo de legumes, verduras, frutas, se não toma líquido com refeição, né? Porque quando a gente toma líquido com a refeição, dilui o ácido clorídrico do estômago, que é necessário para digestão, para quebrar proteína, para controle de fungos e más bactérias. Então isso também pode levar a cólica no intestino. Né? Assim como o alto consumo de alimentos inflamatórios, alimentos que têm proteína de difícil digestão e que também têm substâncias que são alimentos de fungo, como leite, né, de vaca, como o glúten. Porque você pensa em intestino, você pode pensar em glúten, pode pensar em leite, soja. Para algumas pessoas o grupo da laranja, né? Laranja, limão. E de uma maneira geral, qualquer proteína de difícil digestão. Outra coisa que é muito comum de dar cólica é alto consumo de açúcar, né? Açúcar é altamente inflamatório tanto para o estômago como para o intestino. Então, quando tem um alto consumo, em detrimento, é aquela história que a gente fala, né, José? Não adianta tirar o que é ruim e não pôr o que é bom. Né? Se não puser o que é bom, também não vai ajudar. Então, tem que dar uma avaliada em tudo isso. Pois é. E parasitas. Porque hoje em dia, quando eu pergunto assim, faz tempo que você não faz exame de fezes, a pessoa, doutor, acho que eu nunca fiz. Quer dizer, quando você pensa em cólica intestinal, tem que avaliar todas as possibilidades, né? Pois é. 0 operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. Guaratinguetá mandando também sua participação. Tenho muita acne no corpo todo e tô sem libido, que a gente estava conversando no bloco anterior, né? Qual alimentação poderia sugerir, doutora Denise? Uma coisa comum que está relacionada à acne é a resistência à insulina, né? Resistência celular à insulina, que é uma coisa que pode levar para algumas pessoas para aumento de gordura abdominal, para outras pode aumentar um colesterol, um triglicérides, e para outra pode dar pele oleosa do rosto, cabelo oleoso, pode dar acne, espinhas, pode dar ovário policístico, pode dar mioma. Então, se a gente pensar que esse mesmo processo pode levar a acne, espinha e pode levar a alterações hormonais, isso também pode mexer com a libido. Agora, para ter um processo de resistência à insulina, em geral, está tendo uma briga de uma carência de zinco, né? Um micronutriente, quando o pessoal fala assim, a ostra é afrodisíaca, né? O que ela é? Rica em zinco, né? Então, carência de zinco está relacionado tanto à acne como à libido. Então, com certeza, você já juntou 2 sintomas aí clássicos de carência de zinco, né? Mas a carência de um micronutriente nunca vem sozinha. Porque os mesmos fatores que envolvem a ingestão, a digestão, a absorção e a utilização de um micronutriente envolve a de todos os outros. Então, normalmente, existe erros de comportamento alimentar, que nós acabamos de falar aqui quais são, e os mesmos processos que eu coloquei anteriormente pode estar relacionado também para esse caso. Perfeito. 0 operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. Temos aqui a Maria Cecília lá de Curitiba, que ligou e deixou a seguinte mensagem. Meu filho de 24 anos tem problemas de colesterol e toma remédio. Ultimamente ele está se sentindo assim com muito sono, metabolismo lento. Gostaria tanto de fazer um tratamento dentro dessa linha, né, nossa, da nutrição funcional. A senhora conhece alguma clínica que possa levá-lo por aqui? Doutora Denise, gostaria do seu e-mail da sua clínica, para a gente também poder estar divulgando. A doutora Denise, inclusive, a gente estava aqui nos bastidores colocando a dificuldade de indicar colegas, muitas vezes, porque a gente tem essa postura que nós consideramos, né, Denise, a correta. Eu, aliás, aprendi com a Denise, né, que foi minha professora.
E coloquei em prática e vi que é isso que funciona. Então eu sigo essa linha dura, essa linha realmente que não é, né? É como o padre Jonas fala, ou santos ou nada, né? Bem por aí. Então ou faz ou não faz, né? E aí a gente às vezes se desaponta, porque até indica algum colega que parece fazer um trabalho muito bacana, mas depois quando você vai avaliar, tem lá uma conduta que não é exatamente igual a nossa, né? Então, estava até conversando agora no intervalo com a Denise, e a gente estava falando de algumas, porque a Denise dá aula no Brasil inteiro, então ela conhece bastante profissionais, né? Ou pelo menos aqueles que poderiam estar mais adequadamente seguindo uma linha mais funcional. Então, realmente a gente vai estar passando. Tem também agora uma outra de São Paulo, aproveitando o gancho. Doutora, minha filha fez cirurgia bariátrica, porém não deu certo. Eu tenho vontade de fazer. Qual a sua opinião? Denise, então, para responder essa pergunta, é a pessoa mais adequada. Bom, nós vamos, Cecília, te passar o e-mail certinho, mas também pode entrar no site da doutora Denise, que lá tem o contato, e pode entrar em contato com ela, né, Denise? No www. denisecarreiro.com.br. Perfeito, tá? E aí, Dê? E aí, começamos por onde? Vamos falar aqui, o do colesterol aqui do menino que está sem força para nada. E a gente... sem coenzima Q10 para nada, né? Você já falou tudo, né? Então, o que acontece? Infelizmente, hoje, a gente tem uma medicina muito voltada para o controle dos sintomas, né? Porque a hora que você pega um menino de 24 anos com colesterol aumentado, com certeza são erros de comportamento alimentar. Ah, mas a genética também influencia. Também influencia. Só que pelo menos 75% da expressão genética, quem define é o meio. Né? Então, a hora que você tem uma alimentação adequada, aquele processo, se alimenta adequadamente, faz atividade regular, é muito difícil que você não consiga um controle adequado desse processo. Então, investigar sim, eu acho que você está certo em procurar alguém aí que possa te ajudar. Manda um e-mail para mim que eu mando lá o contato de Curitiba. Mas, com certeza, é importante procurar para tentar reverter esse processo. Por quê? Porque um medicamento, por mais que ele pode ajudar num momento agudo, num momento que precisa, a gente sabe que tem efeitos colaterais. E um dos efeitos colaterais desse medicamento especial é inibir uma substância chamada coenzima Q10, que é necessária para a energia do cérebro, do músculo, né? Inclusive o próprio coração é um músculo cardíaco, né? Então, a hora que inibe a coenzima Q10, é comum as pessoas terem muitas vezes falta de energia, cansaço, às vezes dores, cansaço muscular, né? Dificuldade muitas vezes de se concentrar, de pensar, isso pode acontecer? Isto pode acontecer sim. E não é uma coisa de, tem remédio, você é contra. De jeito nenhum. Quando precisa de remédio, graças a Deus que ele existe. Exato. Porque tem muitos casos realmente que você vai fazer o que for e você não consegue um controle. Então, muitas vezes a gente vai ter que ajudar, dentro do possível, a amenizar os efeitos colaterais. Mas, você falando de um menino de 24 anos... Se primeiro, no mínimo, não tentar mudar esse processo, para depois fazer essa avaliação se vai ser o necessário ou não o uso do medicamento. Inclusive, Denise, acho que cabe bem colocar, por exemplo, no consultório, o Roque, sempre que alguém chega com colesterol alterado, ele primeiro manda, digamos, para mim, para 3 meses de uma mudança de alimentação. Ele dá um prazo de 3 meses para ver se realmente é ou não genético. Então, ele não parte já de cara para uma medicação. A gente fala dos polimorfismos genéticos, Exato. né? Existem alguns polimorfismos que efetivamente, por melhor que faça, por melhor que se alimente, por melhor que coloque, não consegue manter nos níveis mais adequados, né? Exato. Então aí você vai ter o medicamento e ter lá algumas, dar uma suplementação de coenzima Q10 ou vários outros fatores, né? Que a gente vai ter que fazer, evitar processos antioxidantes para poder conseguir amenizar o processo. Mas, antes de tudo, a gente tem que fazer o processo de mudança, né? Para ver se essa necessidade. Eu acho isso fundamental. Denise, e aí tem aquela questão da bariátrica, que
Eu acho que a gente podia fazer um programa sobre Podemos fazer bariátrica, um programa, né? eu Vamos acho fazer a fantástico. próxima. Então, lindinha, Regina, a gente vai te avisar, mas eu já vou deixar agendado com a doutora, porque é muito bacana. A doutora tem uma experiência ampla, né? Que ela trabalhou com um grande médico, né? O Dr. Bruno Silberstein. E ela tem bastante experiência e ela pode falar, inclusive, de testemunhos de a mãe se submeteu e a família toda emagreceu depois porque mudou hábitos. Mas isso eu acho que cabe super bem para a gente fazer um programa inteiro. Só uma colocação que ela falou, a cirurgia bariátrica não deu certo. Meu amor, cirurgia bariátrica por si só não vai dar certo para ninguém. Tá? A cirurgia bariátrica, ela não muda nada. Ela é um meio para se mudar, mas ela não muda nada. Então, nunca uma cirurgia bariátrica, se não for feito todo o processo de mudança comportamental, alimentar e acho que vários outros processos, né, que tem que ser trabalhado, cirurgia bariátrica, ela não é um fim. Ela é um meio para que as coisas aconteçam, tá? Perfeito. 0 operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. Denise, você sabe, você lê todos os e-mails que te mandam, né? E eu ainda respondo também, na medida do possível. Eu aprendi a responder correndo, porque se eu vou deixando, depois eu não dou conta. Hoje de manhã, olhando aqui minha caixa de e-mails, e veio esse simpaticíssimo da Sandy. Até avisei por e-mail, não sei se ela teve tempo de ler. O título é assim: meu filho não come frutas e verduras, ponto de exclamação. E aí ela escreveu assim, um e-mail que eu achei até bem simpático. Ela falou: olá, doutora, como vai? Rezo todos os dias para que a senhora continue sua missão. Amém, porque eu preciso de muita oração, né, Denise? Olha que bonitinho, tenho que confessar que a primeira vez que li o livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém, achei que eu tinha jogado dinheiro fora. Como tirar o leite? Como tirar o glúten? Mas com o passar do tempo, fui lendo seus artigos na revista Canção Nova, da qual sou sócia há vários anos, e fui me apaixonando pela nutrição funcional. Era como se fosse uma sementinha todo mês na minha casa. Hoje, assisto vários dos seus vídeos no YouTube, acompanho no Twitter, rádio, TV Canção Nova. E estou realizando mudanças na minha casa, substituindo os plásticos por vidro, tomo suco de couve, etc. Mas meu filho Pedro, hoje com 3 anos, não come frutas, verduras e legumes. Ele come, sim, escondido na comida, que é assim que eu faço. Ele mamou durante 1 ano e 4 meses, os 6 primeiros exclusivamente leite materno, nem água dava. Quer dizer, eu realmente me orgulho muito disso, porque eu me preocupo com a alimentação. Ele bebe leitinho 3+, pela manhã e à noite. Eu gostaria muito de tirar, mas como ele não come nem legumes, nem verduras, nem frutas, eu fiquei com medo e não o fiz. O que posso fazer para que ele se alimente melhor? Aqui em casa sempre tem legumes, verduras e frutas. Eu sempre comi, mas quando ele vê uma na comida, ele fala: mãe, tira a folha. Eu, como mãe, não vou desistir nunca, mas o que eu mais gostaria seria, sim, que ele voltasse a se alimentar, etc e tal. Deus abençoe, muito obrigada. E eu falei então para ela que hoje eu estava te recebendo, Denise, e que, apesar da gente estar falando de fertilidade, como a gente vai falar de comida, cabe também isso, né? O resto do programa tem mais uns 10 minutinhos, é todo seu, Denise. Eu acho que tem tudo a ver, né? E eu acho que o mais importante que eu ouvi dela aí foi: como mãe, eu nunca vou desistir. Verdade. Né? E é isso mesmo, não desista, né? É aquela história de tentar, e muito o de dar exemplo. Né? A criança tem que ver pai e mãe comendo Exato. O tempo todo e falando, né? Porque não desistindo, você não vai resolver nada, só vai piorar toda a situação, né? Então, muito legal. Você sabe que tem um programa da Organização Mundial da Saúde chamado Programa dos 1000 Dias, né? Olha que bacana, que é um gente. programa de prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Na verdade, o que é esse programa? Ele coloca que a prevenção de doença crônica não transmissível se faz 9 meses antes da criança nascer até os 2 primeiros anos de vida, né? É onde você, fazendo todo esse processo adequado, você tem menos chance que a criança desenvolva a doença, inclusive quando adulto, né? Aí eu acho que a gente deve estender isso um pouquinho mais, né? A mãe, antes de engravidar, e o pai também,
antes de qualquer coisa, devem estar saudáveis, né? Esse óvulo, esse espermatozoide, eles vão definir uma série de coisas aí pro resto da vida da criança, né? É o processo onde você começa lá a vida da criança. Então, por isso tem que a gente coloca que o mesmo processo nutricional adequado para fertilidade tem que se estender para gestação, para amamentação, que é fundamental, e para depois introdução de vida da alimento para a criança. E é muito comum em processos, muitas vezes alérgicos ou inflamatórios, e realmente um alimento muito comum de fazer isso é o próprio leite, porque ele, além de tudo isso, tem uma substância aí, foi a Joana Dark que colocou, eu nem entrei para estudar isso a fundo, mas que foi para mim uma novidade, colocando que também tem uma substância do leite chamado beta-celulina, que pode interferir em paladar, principalmente para legume e verdura, né? Então, o que acontece? Esse principalmente para legume e verdura foi uma constatação minha, tá? Porque legume e verdura é muito sutil, são sabores mais, né, leves. Então, muitas vezes, se eu tenho problema de paladar, eu quero o quê? Eu quero o açúcar, eu quero a fritura, eu quero o glutamato, eu quero coisas que vão realçar sabores, né? E uma coisa que também a gente até fica tentando entender direito os porquês, mas na prática é muito comum. A hora que você trata uma alergia alimentar tirando um leite, a criança passa a aceitar alimentos que ela nunca tinha aceitado. Nossa, olha aí, Sandy, o detalhe, né? Quer dizer... Isso é muito comum na prática clínica, e não só com criança, tá? Eu já peguei adultos que a hora que eu fiz esse tratamento da retirada dos alimentos, e sempre lembrando que a gente não faz nada radical, né, Gisele? O processo radical é inicial, é para desintoxicar. Depois a gente vai trabalhar na rotatividade adequada a cada pessoa. Exato. Né? Porque quando você entende que o negócio é radical, muitas vezes você já nem começa. É verdade. Tá bom? E não é por aí. Só que o que a gente percebe é o seguinte, quando eu fiz esse trabalho de tirar inicialmente os alimentos inflamatórios, entrar com muito alimento que contém nutriente, o que aconteceu? Num primeiro momento, eu ainda brinco, eu falo, entra como remédio, não é? Verdade. Eu falo, uma fruta a cada 2h30, 3 horas, salada verde no almoço e na janta, antes de prazer é remédio. Mas se for remédio com prazer, melhor, né? Mas antes é remédio. E depois de um período que a pessoa voltou para o meu consultório, é um caso específico de uma menina que não emagrecia por nada, né? Já tinha feito todos os tipos possíveis e imagináveis de dieta, né? Boas, inclusive, com qualidade, mas sem considerar os alimentos inflamatórios. E depois de 2 meses, a menina emagreceu 12 quilos e voltou que a mãe me falava assim, o que eu quero que você me explica não é nem o porquê que ela emagreceu, porque eu entendi na consulta, né, que era a diminuição de processo inflamatório e tal. O que eu quero realmente que você me explique é porque que ela agora chega pra mim e faz assim, salivando, mãe, tem uma pera, né? Mãe, me faz aquela abobrinha picadinha, mas ela fala... Com gosto. Com gosto. Então, uma coisa que sempre foi obrigado, muitas vezes no meio quase, né, brincando no chicote, né? Agora ela tem prazer em comer. O que aconteceu com ela, né? Eu ainda brinquei com ela, falei, o dia que você descobrir, você me explica. Incrível, né, Denise? Mas você equilibra o organismo, a sensação que eu tenho é essa, você equilibrou o organismo, ele vai atrás do que é bom, né? E esse então, detalhe da palatabilidade que também interfere desde o ventre materno, né? Então, o que a mãe come durante a gestação e a amamentação, comprovadamente, também comprovação científica, já se sabe que vai passando para o paladar da criança. A criança, quando você vai entrar com esses alimentos para ela já está familiarizada com o paladar. Mas você imagina uma criança, vamos supor no caso, né, dessa criança de 3 anos. De repente a mãe, quando ela estava grávida e quando ela amamentou, ela ainda não tinha lido o seu livro, talvez. Né? E consumisse bastante leite, bastante trigo, bastante. Não é o processo de consumir. Mas tinha uma alimentação onde acabava tendo um consumo mais frequente do que talvez deveria ser. Esses imunocomplexos, essas substâncias produzidas pela proteína mal digerida do leite, do trigo, ela pode passar por leite materno e por placenta e sensibilizar a criança. E já gerar esse processo na criança
mesmo quando ela está no aleitamento materno exclusivo, que sempre vai ser melhor. Em todas as situações vai ser melhor. Mas se tivesse um pouco mais esse conhecimento, eu brinco que eu falo que se eu soubesse disso antes dos meus filhos nascerem, né? Eles não teriam passado aí por uma série de processos alérgicos que eles passaram. Porém, eu falo que Deus escreve certo as coisas, né? Porque realmente foi em função de ter que estudar para tratar os meus filhos que eu desenvolvi todo hoje o conhecimento que a gente trabalha, e graças a Deus conseguimos ajudar bastante gente por aí, né, Gisela? Acho que sempre passando. Mas é isso um pouco, quer dizer, a partir do momento que a gente sabe que o processo existe, ir atrás. E não acha que você está alimentando ele, dando leite, porque o leite, para ser nutriente, ele precisa ser digerido. E o leite de vaca é de difícil digestão. Então, assim, não come comida, eu vou dar o leite. Não, é aí que você vai dificultar cada vez mais o processo. Então, devagarinho, não é de repente radicalizar, mas devagarinho e tentando entrar com mais alimentos e menos alimentos inflamatórios e tá fazendo esse processo gradual de mudança. E nesse nível mesmo, insiste, não desista, fala, mostra a relação que o alimento tem com todo o processo de desenvolvimento. A criança dá de 10 na gente. A criança é muito inteligente, né? Tem uns vídeos, inclusive, que até eu coloquei no meu blog, o vídeo de uma menininha de, se não me engano, 2 a 3 aninhos, que a mãe é nutricionista e gravou o vídeo dela. Então ela falava assim: meninos, comem frutinha. Que bonitinho. Vocês vão ficar com a pele linda como a minha, o cabelo lindo como... É uma graça o vídeo, né? Mas aí você vê a criança colocando, e as crianças, elas colocam as coisas com uma maneira, elas entendem e colocam com uma maneira muito gracinha. Elas não têm verdadeira, elas não têm o ranço que a gente tem de um monte de informações erradas, de crenças erradas que existem, né? Então, muitas vezes o problema não é a criança mudar, muitas vezes é quem está em volta dela. Exatamente. Né? Denise, super obrigada mais uma vez. Você não sai daqui, a Ana Paula já me falou que vai prender o seu pé na cadeira até você dar as datas que você pode vir no resto do ano. Obrigada pela sua disponibilidade. Tá? Você sabe que você faz a diferença na vida de muita gente. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Obrigada. Gente, um beijo enorme e olhe, eu sei que tem um monte de informação que não dá pra gente estar pegando de uma vez só. Vai lá no YouTube e pode lá colocar YouTube a data de hoje, ou então YouTube, doutora Denise Carreiro Fertilidade, e ouvir de novo, porque tem muita informação boa. E não esqueça de divulgar, porque é na educação que a gente muda. Com certeza. Um beijo grande e até o próximo Mais Saúde.